Oi, Oi, tudo bom? tudo? Como estás nessa sexta-feira? Estás em Sampa ou tá aqui em Floripa? Tô em Não sabia Floripa. mais. Já Ah, voltei para Floripa. coisa boa. Então, vamos conversar sobre um tema que eu tô ansiosa. Eu comecei a namorar esses jogos já. Ela depois também me falou que tem até curso para jogar, para se tornar terapeuta, né? Também tô namorando ele. Não vai ser esse ano, vai ser o ano que vem. Mas eu já fiquei assim curiosa. A gente vai ter que marcar um dia aí para jogar, fazer algumas trocas aí. Com Então me conta certeza. tudo sobre isso, me conta um pouquinho sobre você, como você conheceu esse jogo, né? Como que ele apareceu na nossa live para dar um exemplo e ali a gente já ficou assim conectada com esse tema. Isso, né, que tá curiosa, né, quer saber o que que é Marra, né? Então, Marra Lila, na verdade, significa o grande jogo, né? Isso é em sânscrito, né? Essas palavras são em sânscrito. Então, Lila é o jogo. Gente, é a minha internet que está travando? Será? Deixa eu colocar em dados aqui também. Não, eu vou ter que. Oi! Acho Oi. que travou assim. Normal, essas internets ainda, com esse e-mail, tudo aqui, ó. Muita energia conectada. É, eu não sei, na dúvida eu já mudei aqui para o 4G, porque daí qualquer coisa acho que daí é mais difícil de cair, né? Eu Mas também fiz então, isso. eu vou me apresentar então, e daí a gente volta a falar, né? Então, primeiro, Ana, muito grata, né, de estar aqui novamente com você na live, né, e falando sobre esse assunto que eu amo falar, que é o Mahalila. Então, você perguntou se tinha pronunciado certo, é isso mesmo, é Mahalila. E alguém tinha perguntado aqui, então, né, o que que é Maha, e eu estava explicando que Maha significa grande e Lila, jogo. Então, é o grande jogo que é o nosso grande jogo da vida, né? Então, o jogo, ele foi elaborado, né, acredita-se, há muitos mil anos atrás. Ele era jogado pelos hindus, né? Então, ele traz um pouco da sabedoria védica. E eu vou falar um pouquinho sobre ele, eu vou mostrar o tabuleiro, até para quem quiser dar uma olhada, eu pendurei aqui atrás o tabuleiro em tecido, que quando eu jogo presencialmente eu uso esse tabuleiro, né? Então eu vou mostrar uma versãozinha menor dele aqui, que eu tenho na minha mão, para explicar então como que funciona o jogo, né? O que eu pensei, né, de trazer aqui para essa live hoje, né? Explicar o que que é uma Halila, né? Como que ele funciona como uma ferramenta terapêutica, como que eu uso ele dentro das minhas terapias, né? Como que funciona as flechas e as serpentes que a gente vai ver aqui, né? Tem algumas flechas, tem umas serpentes. Que questões que uma Halila pode responder, né? O que que a gente pode perguntar para ele, né? E também muitas pessoas falam, ah, mas é um jogo, eu tenho que ganhar esse jogo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E eu vou falar sobre as cartas. Então a gente tem uma série de cartas aqui também do Mahalila, nessa versão que eu trabalho aqui, que é a versão da Denise Mascarenhas, que é até a pessoa que eu comentei que eu fiz o curso, né, de formação terapeutas Mahalila. Então, ela escreveu esse livro, ela traduziu, na verdade, o livro original, que é do Harish Johari, que tem toda essa sabedoria antiga, né? Então, nesse kit que a gente compra, né, para trabalhar com o jogo, tem um kit, né? É um kit feito pela editora Laszlo. Então, tem esses dois livros, o livro escrito pela Denise e o livro original traduzido. Ops, traduzido. E também tem um óleo essencial, que eu, como aromaterapeuta, né, a gente trabalha também com o óleo essencial. Então, como que funciona o jogo, né? Como que eu conheci o jogo? Eu conheci ele em 2018, quando eu fui num congresso internacional de aromatologia,
que foi elaborado, né, pela Laszlo, foi realizado, né, pela Laszlo, editora Laszlo. E lá teve o lançamento desse kit Mahalila e também teve palestra com a própria Denise Mascarenhas e algumas dinâmicas. Ela fez algumas vivências nesse congresso. E a primeira vez que eu joguei o jogo, eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, eu preciso desse jogo, esse jogo é incrível. E eu lembro que a gente estava num grupo de aromaterapeutas nesse congresso e uma delas comprou o jogo logo na primeira noite, né? E aí a gente ficava, imagina, terminava o congresso super cansada, a gente de madrugada jogando o jogo, assim, tipo, enlouquecidas, que a gente não queria parar de jogar, ficava até altas horas da noite jogando. E eu digo assim, que o jogo, ele é um tapa na cara, né? Por quê? Porque ele vai mostrar os padrões de comportamento que a gente tem. E que muitas vezes, né, quando a gente faz terapia, né, ou a gente vai em outros lugares para trabalhar esse autoconhecimento, muitas vezes a gente não quer olhar para isso, né? Então a gente fica, né, falando, ah, não, né, não é bem assim. E o jogo, ele funciona como que um mapa. Então, como que são as casas, né? Para falar um pouquinho do jogo. Ele tem 72 casas, então. Ele começa aqui na casa número 1, que é o início, né? E tem a última casa, que é 72. 72 aqui. E o que acontece? A gente começa o jogo na casa 68, que é a casa da consciência cósmica. Então, o jogo, ele começa na consciência cósmica e ele, teoricamente, termina na consciência cósmica. O que a gente quer com esse jogo? A gente quer trazer consciência para as nossas questões. Então, a gente começa nessa casa e, teoricamente, terminaria nessa. Mas, como eu disse, né, muitas pessoas falam, ah, mas eu vou ganhar o jogo, tem que ganhar. A ideia não é essa. A ideia é a gente aprender com esse caminho que a gente está passando, que é um caminho repleto de serpentes e de flechas. As serpentes, elas representam os nossos padrões egóicos, né? Aquilo que o nosso ego traz, aquilo que puxa a gente para baixo. Por quê? Porque no jogo, quando a gente cai na cabeça de uma serpente, ela leva a gente lá para baixo. Então, como se você estivesse dentro de casa. Isso? Exatamente. Tipo, volte tantas casas, né? Volte X casas. Só que olha só, o jogo, ele é formado por 8 planos, né? E os primeiros 7 planos, eles estão alinhados com os chakras. Então, são os 7 primeiros chakras e o 8º, que é o plano divino, que é o plano da consciência cósmica. Então, o que acontece? Imagina só que você tá aqui nessa serpente, né, da casa 55, e que tá ali no 7º plano, e ela te joga, lá para baixo. Ela te joga para o primeiro plano. Então, às vezes na vida a gente tem isso, né? Que você parece estar com a vida ganha, né? Ah, tá bom, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Só que se a gente pega um caminho torto, o que acontece? A gente, é puxada para baixo, né? Então, essas casas de serpentes são casas, na verdade, para a gente parar e prestar atenção. Que padrão que eu tô repetindo na minha vida que está fazendo com que a minha energia fique ali embaixo, né? Com que eu esteja vibrando ali embaixo. Então, tem esses 7, 8 planos, como eu falei. Tem as serpentes que levam a gente para baixo, mas também tem as flechas, que é ao contrário. A flecha, você tá aqui, quando você cai na base da flecha, ela te leva, lá para cima. Então, ela eleva a nossa vibração. Uma coisa que eu costumo falar para quem joga o jogo comigo é que não necessariamente a casa que a gente vai cair naquele dia do jogo a gente está vibrando naquela energia naquele momento, né? Ela pode ser um padrão que a gente repita ao longo da nossa vida, né? Então, beijo para todo mundo que está assistindo aí, mandando beijinho. Obrigada pela presença, amigas. E o que acontece, então? Se a gente cai em determinada serpente, por exemplo, mais de uma vez, ou determinada flecha mais de uma vez, são pontos onde a gente precisa observar isso dentro da nossa jornada. E o que é importante dizer?
Quando a gente joga uma Halila, a gente tem que formular uma pergunta. Eu preciso perguntar algo para o jogo. E a única coisa que uma Halila não responde é perguntas de sim e não. Então não adianta eu falar assim, eu devo continuar nesse emprego ou não? Né? Eu devo casar ou não? Né? Esse tipo de pergunta uma Halila não responde. Então é a única coisa que ele não vai responder. O que ele responde? Perguntas, por exemplo, então como que eu posso modificar essa pergunta? Se eu devo permanecer no meu emprego ou devo sair, né? Eu posso perguntar, quais os desafios que eu vou enfrentar se eu sair desse meu emprego? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Eu sabia que isso aconteceu. Não é a primeira vez. Mas ao viver assim, ó, como eu, que caiu aqui a luz, que tô tossindo. Situações da vida. Então, uma Halila, a serpente, caiu na serpente, lá você foi o tabuleiro de uma Halila. Mas tudo bem, é por isso que eu tenho sempre esse daqui, aqui a mão. Gente prevenida é outro nível. Então, falando, né, sobre as perguntas. Então, a gente pode perguntar, né, qualquer coisa, exceto perguntas de sim e não. Então, até questões físicas, né, até doenças físicas, alguma coisa que está te incomodando no momento, você pode perguntar. E cada vez que a gente vai jogar o jogo, é uma pergunta só. Eu não posso falar, mas eu mudo de emprego, eu permaneço no casamento, eu tenho um filho. Não. É uma pergunta por jogo. E a gente não recomenda que... Porque como essa é uma ferramenta terapêutica, a gente não recomenda que você faça um jogo tão seguido do outro, né? Você tem que... Você joga o jogo, a gente diz para esperar pelo menos um mês. Eu, na verdade, às vezes eu prefiro esperar mais tempo. Por quê? Porque não é assim, da hora para outra, que a gente vai, né, mudar questões que estão tão arraigadas dentro da gente. A gente precisa parar, a gente precisa refletir sobre aquilo. E o que eu digo sobre o jogo é que ele não se encerra no momento em que encerra o atendimento. Ele continua reverberando, né, dentro de você. Porque às vezes, o que eu vejo na minha prática, né, porque eu trabalho como aromaterapeuta e como terapeuta Mahalila. Como aromaterapeuta, muitas vezes a gente fala, né, as coisas para o cliente e vai trabalhando ao longo dos meses, mas tem certas coisas que a gente não quer enxergar, sabe? O que a gente não consegue enxergar. Porque é doloroso, né? Porque eu não quero olhar para aquela parte minha que faz algo que eu julgo que não está certo, né? É difícil a gente olhar para isso. E o que eu vejo no Mahalila é que ele coloca essas questões que são difíceis de serem trabalhadas de uma forma tão organizada, eu diria, como se fosse um mapa mesmo. Ele vai traçando um mapa e falando assim, olha, se você for por esse caminho, você vai se dar mal, você vai cair. Mas, por outro lado, se você for por outro caminho, você vai elevar a tua vibração. Então, ao final do jogo, é como se a gente tivesse uma clareza de que caminho que eu devo percorrer com relação a esse tema que eu trabalhei, né? Então, por exemplo, questões de relacionamento, né? Aparecem muito. Então, eu lembro que teve um jogo muito bonito que eu fiz para uma pessoa que recém tinha se separado, né? E aí, ela jogou o jogo e tal, e o que acontece? Quando a gente passa da consciência cósmica, essa casa 68, tem 4 casas, porque eu falei, né, que o jogo começa na 68 e termina na 68. Só que quando eu passo da 68, tem essas 4 casas aqui que eu falo que formam um muro, né, depois dessa casa 68. Então, quando você ultrapassa 68, você não pode mais voltar. A única forma de você voltar é através do renascimento, que é a casa 72. O que essa casa diz? Que você precisa olhar para essa questão de uma outra forma. Da forma como você tem feito até o momento, não está rolando. Então, eu preciso renascer para aquela questão. E aí, nesse exemplo que eu estava dando do relacionamento, né? Ela tinha recém se separado e ela caiu aqui dentro, nessas casas, né? Ela passou da 68 e não terminou o jogo. E aí ela ficou jogando. E aí
tem um tempo de jogo. Na sessão terapêutica, a gente estabelece um limite de tempo, porque senão a pessoa não quer terminar de jogar nunca, né? E nesse caso, eu lembro que ela ficou jogando, 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 jogando. Sabe, assim, aí você falou, porque é com dados, né, que a gente joga. Então você pega o dado ali e falava, gente, joga o dado, cai na mesma casa, na mesma casa, na mesma casa. Você falou, o dado tá viciado, tem alguma coisa acontecendo, né? E aí que eu falo, que é o jogo querendo te dar um tapa na cara e dizendo, meu, sossega, né? Não vai ser agora. Para você poder renascer para essa questão, você precisa trabalhar tudo que a gente viu aqui no jogo. Não dá. Então, por mais que você fique ali, e eu lembro que depois ela me contou que eu fui embora, né? Que nesse caso eu tinha feito atendimento lá na casa dela. Eu fui embora e ela continuou jogando dado N vezes para ver se saía e não saiu. Então, tem certos momentos, né? E é por isso que daí esse curso de formação ele te ajuda, porque a gente sabe lidar com essas situações. Ah, se cai em tal casa, o que que a gente faz? Como que a gente gerencia, né, esse jogo? E daí, o que que aconteceu? 6 meses depois, ela decidiu jogar uma Halila novamente comigo, o mesmo tema, que era a questão do relacionamento. E eu, quando eu jogo os jogos, eu tenho tudo anotado aqui. Todas as jogadas que foram feitas, eu tenho esse registro dos meus clientes, né? E daí, foi muito curioso, porque enquanto eu jogava esse novo jogo, eu fui comparando com o jogo antigo. E foi incrível, porque assim, ela caía nas mesmas... As primeiras casas foram as mesmas, mas num determinado momento do jogo, ela virou a jogada, sabe? Ela pegou uma flecha que levou ela lá para cima. E o que que isso quis dizer, né? Que aquelas questões que ela precisava trabalhar, né? Eu lembro que ela tinha caído, por exemplo, na casa do ciúme, tinha raiva, que são os nomes das casas, né? Que eram emoções que ela precisava trabalhar dentro dela. Então, 6 meses depois, no momento em que ela conseguiu trabalhar aquilo, ela fez o mínimo de jogadas que a gente tem numa Halila são 6 jogadas, né? Ela, em 6 jogadas, ela terminou o jogo e ela foi para a consciência cósmica. Então, o que que isso quer dizer? Que o Mahalila, ele fica reverberando dentro da gente por esse tempo, né? E como ele é um jogo, parece que a gente fala, né? Mexe com outras questões. Tem muito essa questão do ganhar, né? E eu lembro que essa cliente me falou depois que ela ficou muito brava porque ela não tinha conseguido terminar o jogo. E foi curioso porque esse primeiro jogo que a gente fez foi em grupo. Então, o Mahalila, ele pode ser jogado em grupo ou individual. No individual, você trabalha o tema que você quiser, só não aquelas questões que eu falei de sim e não. No grupo, tem 2 maneiras de você jogar. Ou você joga em grupo com o mesmo tema para todo mundo, ou você joga individual. É um grupo, daí tem um número máximo de participantes e cada um joga o seu tema. E nesse caso, a gente tinha feito isso, né? Eu fiz uma Halila em grupo, ela estava trabalhando questões de relacionamento, mas a outra pessoa estava trabalhando questões de trabalho. Então, apesar de as questões não serem as mesmas, o jogo em grupo ele é muito incrível, porque cada um joga o dado, então cada um traz a sua própria energia, mas o que cai na casa do outro, né, que o outro jogou, muitas vezes está conversando com a gente. Ou, por exemplo, né, como já aconteceu de eu ter feito jogos em grupo, que uma pessoa não consegue entrar. Isso eu ainda não comentei com vocês. O que que acontece? Para a gente entrar no jogo, essa regra que eu sigo, a gente precisa tirar 1 no dado. Né? O Mahalila ele pode ser jogado de várias formas, tem várias regras, né? Mas essa regra que eu adoto, é essa regra que eu aprendi com a Denise Mascarenhas, que é a que para mim se encaixou mais, né? Então, para você entrar no jogo, você precisa tirar um dado no número 1. Imagina você jogando em grupo. Você tem que jogar o dado, você tem que esperar a tua vez até voltar a tua vez. E a gente tem 20 tentativas para entrar no jogo. E já aconteceu comigo de jogar para pessoas que a pessoa conseguiu entrar no jogo na 19ª tentativa. Então, e tem casos que a pessoa não entra no jogo. Mas isso não é um problema para nós. Por quê? Porque mesmo que ela não entre no jogo, a gente vai trabalhar outras questões, né? O porquê que ela não entrou no jogo. E quando a gente está jogando em grupo, é muito curioso, porque
não tem, invariavelmente tem a comparação. Então eu falo, mas caramba, fulano já entrou no jogo, né? Tipo, na primeira jogada já entrou. E eu tô aqui, 10 jogadas e nada, né? Então, isso traz muita reflexão pra gente olhar pra dentro e falar, tá, mas por que eu tô me comparando com o outro? O jogo do outro é o jogo do outro, que é o que acontece na nossa vida, né? Cada um tem o seu próprio jogo. Então eu não posso querer que o meu jogo seja igual ao do outro. Só que aí, nesses pontos que a gente pega, né? Inclusive, na primeira vez que eu joguei uma Halila, né, falando um pouquinho sobre as serpentes, eu caí nessa serpente aqui da aversão, deixa eu ver se consegue ver aqui, da aversão e da inveja, né? Que é a primeira serpente do jogo. E eu caí direto nela 4 vezes. Porque se você, quando você vem para cá, você cai aqui para baixo, e se você tira o dado no número 4, você volta para ela e volta para baixo. E vai para ela e volta para baixo. E eu lembro que a gente estava jogando em grupo, né? Como eu comentei com as amigas aromaterapeutas. E, e eu jogava e dava 4 e caía lá. E jogava e dava 4. Eu falava, meu Deus, não é possível, né? Esse dado tá viciado. Só que o que eu precisava, naquele momento, o que eu estava precisando olhar? Quando a gente fala sobre aversão e inveja, está muito ligado com a comparação. Com eu não conseguir olhar para os meus próprios limites, com eu olhar para o outro, né, e querer ver no outro algo que eu tenho aqui dentro de mim que eu preciso desenvolver. Então, essa inveja está muito mais aliado com a comparação, o fato de eu me comparar com outras pessoas e achar que está me faltando algo. Então, dói, né, a gente ter que assumir pra gente que, nossa, gente, eu tô me comparando, eu tô sendo invejosa. Então isso é um processo de aceitação também, da gente olhar para essas características nossas, para esse momento em que a gente está vibrando, né, nessa casa e falar, tá, para um pouquinho, mas por que eu tô me comparando com o outro? O que tá acontecendo, né? Ah, eu não tô me sentindo capaz. Então tudo isso leva para o autoconhecimento. Por isso que o jogo se chama o jogo do autoconhecimento, né? Então, é muito poderoso. E quando a gente cai várias vezes na mesma serpente, por exemplo, é o que eu falo, é o jogo dando tapa na cara e falando, meu, acorda, você precisa olhar para essa questão, né? Então, e olhar com carinho, né? Pra gente não negligenciar esse aspecto, porque isso, se a gente for ver, né, essa casa da aversão e da inveja, ela tá nos 2 primeiros planos. Então, se a gente cai nessa serpente, eu não saio do primeiro plano. E o primeiro plano está associado com o primeiro chakra, que é o da sobrevivência, né? Então, para a gente conseguir ampliar a nossa consciência, elevar a nossa vibração, eu preciso sair desse modo sobrevivência, né? Então, é muito lindo, assim, ver o que o jogo nos revela. Isso. O que eu gostei muito das reflexões, eu ainda vou tirar algumas dúvidas com você, mas no sentido assim, ó, porque eu percebo muito nos meus atendimentos que as pessoas vêm, elas não sabem quais são as emoções que ela tem, e ela renega, vem em tudo, vem na constelação, vem no reiki, vem em tudo, e ela vai renegando. Quando ela tá num jogo desse, e que o campo energético dela tá manifestando, a gente entende nisso, que ela tá ali no dado, é ela que tá colocando o campo energético. Mesmo se for lá e for você mexendo, mas é o campo energético que você tá colocando da pessoa, a intenção da pessoa. Então, e como você falou ali da sua amiga, ela ficou repetindo depois que você saiu e não adiantou. Então, não era assim, não existe essa história de, né, de dado, de viciado, de não sei o quê. É o campo energético da pessoa que tá e não adianta, aceitação. E quando você falou do tempo, eu também percebo, às vezes também me vejo nessa situação. Eu sou daquelas que adoram fazer um monte de tipo de terapia, um atrás do outro, assim, às vezes assim, calma, Ana Paula, calma, deixa a coisa se resolver, precisa de tempo. E eu aqui, meus pais têm piscina, né? Tem um parque aquático. Então eu aprendi olhando eles limpar a piscina. Então todo dia eles têm que fazer o quê? O motor ativar, colocar o cloro. Ativou, tem que ficar a noite inteira parada, para que todas as impurezas vão se sedimentando e no outro dia
sim, com a água parada. Ele vai lá, passa uma peneira, passa não quer, o aspirador de água, né? Para tirar tudo que ficou. E sim, daí a água fica transparente, fica bonita. Então, é difícil você sair peneirando uma água que está toda misturada, né? Então, como que eu ia ficar lá? Eu ia passar o dia inteiro passando aspirador e não ia conseguir, ia gastar mais energia, que é isso que deixa, porque que a gente fica tão estressado, tão sonolento, tão triste, porque a gente gasta muita energia com coisas que não é para fazer o movimento naquela hora. E a gente tem que ir ali, ó, fiz meu processo, deixa acontecer, deixa aquilo se que depois vai vir sonho, vai vir uma conversa, vai vir um insight, né? O universo ele tem trilhões de formas de nos mostrar, né? E isso é consciência também. Não é só o jogo em si, mas você está atento que vai vir essa resposta, né? E gostei muito de você falar que você anota. Eu também gosto de fazer essas situações, né? Porque é terapêutico você parar e pensar. Porque muita coisa, ainda mais quem trabalha com barras, tem pessoas que dizem assim, ai, não senti diferença nenhuma. Daí lá pela terceira, quarta, assim, você não sentiu? Engraçado, você tinha esse padrão aqui, ó, dessa frase, eu não vi hoje nesse atendimento você falar esse padrão, né? Porque quem está de fora anotando consegue ver os padrões, né? Agora, para quem está no dia a dia, a mudança é tão sutil, e é todo dia, e é todo dia. Então, imagine a diferença que ela estava 6 meses depois, né? E Nossa, depois de 6 meses, um ano, ela vai ser outra pessoa de novo. Então, às vezes, a gente quer umas mudanças de hoje para amanhã, mas a gente não conquistou isso de hoje para amanhã. Esse padrão mental, essa energia, essa raiva, essa situação, a gente não conquistou de hoje. Então, foi pedacinho por pedacinho, foi situações por situações. Então, eu tô encantada, eu já vou aqui né, namorando. Eu já namorei ele, só que é meio carinho no momento. Vou esperar para ganhar de Natal. Vou pedir de presente de Natal, colocar minha listinha de Natal. eu ganhei o meio de Presente não dá aniversário. porque pode. Papai Noel aí tá assistindo aí, ó. Esse jogo eu aceito, o curso também. Mas você falou e disse tudo. Adorei essa tua analogia com o processo de limpeza, né, da piscina. É exatamente isso. E quanto mais turva assim a gente tá, mais difícil é para a gente enxergar, né? E inclusive até falando sobre uma das setas que é para mim assim, eu falo para as pessoas, né, que fazem atendimento comigo. Se você lembrar disso, somente disso, pro resto da sua vida, já tá bom, sabe? Que é a seta, essa flecha da purificação, que é a número 10 aqui, né? Purificação, poder pessoal. Então, o que eu falo? Qualquer momento que a gente tá na vida, né? Eu tô desorientada, eu não sei o que eu faço, eu tô perdida, sabe, não sei se eu vou por aqui, se eu vou por ali, tá tudo muito confuso. A purificação, esse silenciar, né, esse deixar uma noite, né, parada ali, né, com aquilo agindo na nossa cabeça, faz com que a gente purifique a nossa mente. E toda vez que a gente purifica, a gente ganha retoma o nosso poder pessoal, né? Isso faz a gente elevar a nossa vibração. Então, como são as formas de purificação? Fui eu que travei agora, eu acho. Mas a gente consegue. Ah, Então, as formas de purificação, né? Então, seja através de um óleo essencial, seja através de um escalda-pés. Uma coisa que eu falo muito, às vezes, se você tem a oportunidade de andar descalço na grama, na areia, na terra, né? abraçar Silenciar, uma árvore. né? Uma cachoeira, tudo aquilo que faz você estar em contato consigo mesmo são formas de purificação. Até o jejum, né? Se a gente quer fazer um Uhum. jejum para purificar. Então,
todo esse momento em que a gente para e silencia, a gente retoma o nosso poder pessoal. Então, assim, eu não sei, sabe? Eu tô vendo tudo turvo. É bem o que você falou, a água tá toda turva, a gente tá tudo bagunçado. Eu preciso parar, silenciar e purificar. Porque no momento em que eu purifico, eu tiro aquilo que não me serve e consigo enxergar claramente, né? Então, é incrível isso. Uma E outra você coisa que eu falando, queria me veio fazer, que eu acho que a gente só ainda queria tem. dar aham. Só uma coisa ali para aquilo que você falou, assim, me vê muito a barras. Porque a barras é isso. Quando você roda barras, você está ativando, eu chamo que é ativar barras é você limpar armário. Você abre todas as gavetas, tira tudo, limpa. Isso eu faço ativando a barra. O que você vai colocar de volta é processo seu. Se você não mudar esse processo, modo de pensar, olhar, fazer alguma reflexão, você vai colocar tudo de volta, né? E eu achei muito legal da sua parte de anotar, olha, fica a dica aí, gente. Cada vez que vocês forem em algum atendimento terapêutico, chega em casa, tem uma agenda e anota. Porque depois vocês podem ter insights, ter uma situação, ser uma situação que você pode ver se é padrão, né? Às vezes, de vários atendimentos, tem uma palavra que vem mais vezes. É o universo te mostrando, às vezes, que é um padrão seu e você está na negação, né? Ontem a gente ainda estava sobre os quatro rabinos, né? Então me veio muito isso, né? Aquele que renega, aquele que fica surtado, com raiva. Ou se eu relaxo e vou deixar a intuição acontecer, vou aprender de forma leve. Então, é muito isso, né? Isso é autoconhecimento, isso é jogo da vida, né? Depois, assim, você pode explicar o que você quer, mas eu quero saber depois para você fazer um passo a passo de como se joga, uma simulação, tá? Só para no finalzinho ali você faz uma simulação para mim entender um pouquinho melhor como que esse jogo acontece. Tá. Então, já fazendo parte até dessa simulação, o que eu costumo fazer, né? Eu tô aqui com as cartas. Então, para ajudar o meu cliente a saber qual pergunta que ele vai fazer naquele momento, porque às vezes a pessoa chega com uma ideia fixa, eu quero falar sobre o meu trabalho, mas a gente vai jogando, né? Vai clareando essa água aí, e chega no final a pessoa, na verdade, está precisando trabalhar questões de relacionamento. Então, o que eu faço, geralmente, é o seguinte. Eu embaralho as cartas, porque esse kit Mahalila, ele vem com cartas, né? E eu tiro uma carta para a pessoa. E eu posso fazer isso com você agora? Pode, pode. Estamos na última, mas tudo bem, vai. Eu aceito o que vier. Terapeuta é assim, tem que aceitar. Então, né, eu me conecto com esse campo, né, que a gente está trabalhando, e aí eu escolho uma carta e eu vou te mostrar essa carta. E aí, vamos ver se você consegue ver ela direitinho. Você consegue ver? Consigo. Não tem palavra, né? Só o símbolo, Não, né? isso mesmo. E aí, o que eu pergunto, né? Eu pergunto para a pessoa o que você vê nessa carta, né? Para Não, mim é o símbolo do Tantra. As duas serpentes subindo, a ascensão energética do chakra 1 ao chakra 7. Bem de expansão de consciência. Uhum. E essas cores que você vê aqui, né? Isso que você vê nessa carta, isso te agrada? Como que essa carta conversa com você? Ela, para mim, me lembra muito a chama trina, né? Que é a energia do homem, a energia do feminino, do masculino, e a energia neutra, né? Que é do que eles chamariam do filho, né? A energia do filho. Então, Uhum, para mim, é as polaridades, né? Os equilíbrios da vida. uhum, muito legal. Daí eu continuo aqui, né, embaralhando as cartas e eu tiro uma carta de palavras, né, para a gente ver o que essa palavra, né, a primeira coisa, e sempre que eu estou trabalhando aqui com as cartas, a ideia é bem essa, não é a gente racionalizar, é falar aquilo que está sentindo mesmo, né, aquilo que tocou o nosso coração. Eu sempre digo que é a primeira coisa que vem na mente. Não Isso, deixa, não fica, não pode dar silêncio. Tem que. exatamente. E aí, olha, saiu essa carta aqui
está escrito abertura. Hum. O que né, ressoa dentro de você quando você vê essa carta? Uma é porque eu quero muito fazer o curso de Tantra, e é uma abertura de um caminho. Outra porque é uma abertura interna, né? Que você, quando vai para uma área de trabalho, você tem que fazer todas as suas limpezas antes, né? Como para você, né? Então eu sei que quando eu começar esse caminho, é uma abertura de um caminho novo para mim, como ser, né? E é uma coisa que está muito forte assim, na minha mente, assim. Eu sei que vai vir um caminho novo, né? Eu tô no ano um, é um ano um, vai vir, ó, muita coisa nova aí. Muita coisa nova mesmo. Então, baseado nisso, né, nessa conversa que a gente tem com as cartas, aí eu conversaria com você e a gente ia delineando. Então, talvez a pergunta que a gente fosse fazer seria algo relacionado com isso, com esse novo curso, com esse novo caminho. E aí, como que funciona? A gente estabeleceria, então, uma pergunta, né? Por exemplo, quais são o que eu vou ver nessa minha jornada, né, se eu escolher fazer esse curso do Tantra? A gente pode fazer uma pergunta assim. Normalmente eu tento reduzir a pergunta, fazer uma pergunta, né, curta, mas vamos supor que a gente fosse trabalhar com esse tema. O que ia acontecer? Se você, no caso, tivesse aí e não tivesse o dado, eu iria jogar o dado para você, né? Então, eu estaria aqui e jogaria o dado. Ó, caiu no 6. Daí eu vou lá, anoto, caiu no 6. Vamos jogar mais uma vez. Caiu no 4. Ainda não entrou no jogo. Lembra que a gente só entra no jogo no número 1. Caiu no 1. Pronto. É. Entrou no jogo. E assim, então, isso é porque tá individual, eu e você. Isso. Se tivesse em Exato. grupo, ele é mais demorado, por isso que a pessoa fica nessa ansiedade, se vai entrar, se não vai entrar. Porque se tiver um grupo até 10 pessoas que você falou, Geralmente assim, quando eu tô trabalhando com temas diferentes, eu costumo fazer com 4 ou 5 pessoas no máximo, tá? E aí, foi boa a tua pergunta, porque o que acontece? Em grupo, a gente pode jogar em grupo com perguntas diferentes ou em grupo com o mesmo tema. Se a gente joga com o mesmo tema, não tem limite de pessoas. Então, até vou aproveitar para divulgar. Dia 9 de outubro, eu vou fazer uma vivência online. Eu fui convidada pelo Instituto Fabi Calneto para a gente fazer um jogo, uma vivência Mahalila sobre a jornada empreendedora. Então, a pergunta já está definida. O que uma Mahalila tem para me dizer sobre a minha jornada empreendedora? Então, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, as pessoas que vão chegar até... Porque você falou do campo, né? E é exatamente isso. É o campo. Então, as pessoas que vão chegar até aquele jogo, elas já estão conectadas com aquela pergunta. Então, nesse tipo de jogo, a gente já entra no 1. Não tem jogada de dados, né? Não tem essa primeira jogada. Não tem as tentativas, porque quem está chegando lá quer trabalhar aquela questão. Agora, para questões individuais, né? Para um tema individual, tem que jogar o dado. Então, no então teu aquele caso... quando seria ali seria, na verdade, a energia da egrégora. Ou cada pessoa vai jogar um dado. Se tiver Exatamente. 1000 pessoas online. O que acontece? Como que eu faço isso, né? Já fiz jogos desses presenciais e online. No online, às vezes tem pessoas que não têm o dado. Então, o que eu faço normalmente, eu jogo por essa pessoa. A gente numera as pessoas, né? Pra gente seguir uma ordem. Quem não quiser jogar também não precisa, mas exatamente é a energia de cada um para a questão do grupo, né? Então tem a energia de todos ali, né? Então geralmente é isso. Cada pessoa que está jogando no grupo joga o dado, mas o jogo é comum e tudo aquilo que sai conversa com cada uma das pessoas que está lá, porque elas chegaram ali para trabalhar aquela questão, né? E no começo, quando eu comecei a jogar uma Halila lá em 2018, 2019 mais, né, que eu comecei a jogar para outras pessoas. No começo era mais para amigos, familiares, né? Eu tinha muito essa ânsia de tipo, ai, tem que jogar, tem que acontecer, tem que... Hoje em dia eu entendo que o jogo ele vai se abrir no momento que é o momento. As pessoas vão chegar no momento certo. Então, já aconteceu várias vezes comigo de
Ah, a gente marcou o jogo, aí a pessoa em cima da hora, ai, Uhum. cancela porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E é incrível que no começo eu falava, mas não é possível, não sei o que, ela ficava brigando com isso. Hoje em dia eu solto, né? E eu falo, Uhum. a única coisa que eu peço é que o Mahalila me deixe fluir como um instrumento, que eu seja um instrumento do Uhum. Mahalila para mostrar para a pessoa aquilo que ela precisa ver no momento em que ela precisa. Então, às vezes, a Uhum. pessoa não está preparada. Já aconteceu da pessoa, ai, eu tive uma dor de barriga, tive isso, tive aquilo, né? Sim. E acontece. E é super normal, gente, super normal. É o campo mostrando que você tem que fazer, às vezes, outros processos antes, limpando, porque às vezes você nem sabe o que que vai acontecer lá, você não sabe o que que tá vindo. Então, assim, ó, para quem. Eu acho que o meu computador, meu celular fica lento eu falando assim. Gente, eu tava escrevendo aqui, eu falei, ixi, travou, eu não sei como que tava para todo mundo, mas eu falei, bom, dessa vez acho que não foi o meu. Não, não foi o meu, porque quando parece que eu tô travando ao vivo, parado, em pausa, alguma coisa assim. Ah, entendi. Então, é nesse sentido, a gente começa a sentir que algo tá. Se a pessoa não se manifesta, a gente também, às vezes, se a gente entrar no campo, eu também já tive isso, assim. Eu mandei mensagem para a pessoa e ela tava, assim, em crise. Deus assim, então tá, então é isso. Então, eu percebi que, tá, eu sei que não é comigo, fiz as limpezas que eu tinha, aceitei que era aquela situação e tudo bem, né? E quem já fez também terapia em grupo, né? Ou grupo terapêutico, gente, não é todo dia que a gente vai estar lá para falar sobre as suas situações. Tem dias que você tem que ir para ouvir, né? E fiquei muitos anos em grupos assim, grupo de crescimento, reforma íntima, né? Eram 10 mulheres, eu era sempre a mais nova. Eu aprendi muito mais só em ouvindo do que falando. Porque na hora que eu chegava naquela situação, eu tinha 9 situações de opiniões diferentes da minha. Então eu tinha caminhos, a gente trabalha em projetos riscos, né? Então eu tinha possibilidades de escolhas. Ó, eu sei que aquela pessoa fez isso, então pode acontecer isso, isso, né? Eu vou criando desenhos, eu vou criando suposições. E isso depois fica mais fácil para a gente criar decisões em cima, né? Então, às vezes, tem pessoas assim, ó, gente, se você não entrou no jogo, se você não se sente seguro, ou quiser participar ali do evento da Nath só para olhar, vale a pena, tá? Sente, só escuta, vai com um bloquinho anotando, porque isso, gente, já traz vários insights, várias informações, vai com um ouvido, que a gente chama, né, empático, vai com um ouvido sem julgamento, sem criticar. O legal de você também estar fazendo em grupo, você vai ter que aprender a ser humilde, aceitar o que está aparecendo e que todo mundo vai ver. Você vai ter que ser empático de olhar a situação do outro e é do outro, não tem nada a ver com isso, não tem que fazer nenhum julgamento, não tem que dar nenhuma dica, não tem que ficar dando sermão, terapia para ele, é ele que tem que olhar ali a dor dele, e se ele quiser olhar também. Então, eu tô encantada. Então, sábado eu acho que eu vou aparecer, se meu marido deixar, vai em Curitiba. Ele vai poder Nossa, estar junto comigo. é muito, 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 é muito incrível, assim, né? Essa egrégora que se forma quando a gente faz o jogo em grupo, né? As experiências que eu tive foram muito, muito incríveis. E aí tá, né? Continuando ali, então, fazendo essa simulação do jogo. Você, na terceira tentativa, você já tirou um, você já teria entrado aqui no princípio, né? E aí, o que que acontece? Cada casa que a gente cai, eu vou explicando para o cliente. Então, o que que essa casa diz? Como que essa casa reflete dentro de você? O que que essa casa conversa com você? Então, assim, no atendimento individual,
é super específico porque a gente consegue explorar muito mais, né? No atendimento em grupo não tem como, porque se eu for ouvir cada uma das pessoas, a gente fica várias horas, né? Então, no atendimento individual, a gente consegue ir mais profundo, né? E a gente vai trabalhando cada uma dessas casas e aí vai jogando o dado. Então, tirou no 1, joguei ele de novo, ó, caiu 1 de novo. Iria para casa 2, então, né? Se eu tirei 1, vai para casa 2, que é a casa da ilusão. E aí eu vou explicando, né, cada uma dessas casas. Ó, joguei, caiu 2, né? Se eu tô aqui na casa 2 e caiu 2, vamos para 4. E assim por diante. O que que acontece nos casos em que a pessoa não conseguiu entrar logo de cara, como você, né? Em 3 vezes já caiu 1. A cada 5 tentativas que a pessoa tenta e não entra no jogo, eu paro e converso. E aí eu vou sentindo. Então, às vezes, eu tiro outras cartas para a gente conversar, para eu poder ouvir um pouco mais, porque às vezes não é exatamente aquela pergunta. E é incrível o jogo. Se a pergunta não está bem delineada, o jogo não se abre. Então, nesse caso que eu contei aí, que o cliente jogou 19 vezes, era uma pessoa que estava insistindo em trabalhar questões profissionais. Veio com a ideia fixa, né, de que vou trabalhar questões profissionais, só falava isso e tal. E aí, quando chegou. E assim, e era incrível, porque a gente, né, como terapeuta, vai percebendo essas sutilezas. Ele jogava no dado e só caiu o número 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Era 4 2, 4 2. Daí eu falei, mas o que, que o 2 significa para você, né? Então parecia que ele não estava querendo olhar para isso, né? Era uma questão de relacionamento que ele precisava olhar para aquilo, mas não estava querendo. Então na 19ª, foi engraçado, porque essa pessoa ela tinha 20 dados. Tem uns conjuntos de dados que tem 20 dados, né? Então ele não repetiu o dado nenhuma vez. Era sempre um dado novo, então não dava nem para dizer que o dado estava viciado. E, e aí eu sei que, né, a gente jogou, daí na 19ª entrou. E aí, né, a pessoa ficou assim, nossa, tipo, putz, né? Não era Ele isso que eu. mudou de pergunta? Mudou de pergunta e a gente foi trabalhar sobre os relacionamentos. E aí foi incrível, porque o jogo mostrou que o padrão que ele repetia nos relacionamentos era o padrão que ele estava repetindo no trabalho, na jornada empreendedora. E aí você fala, cara, tá tudo conectado. Por quê? Porque o grande jogo, né, somos nós, é a gente que joga o jogo. Então tá tudo conectado. E se a gente não parar para olhar para as nossas questões, para questões que são, né, muitas vezes doloridas, que tipo, que é ruim a gente ter que olhar, às vezes aceitar isso, né? Só que se a gente não faz isso, a gente também não avança, né? A gente não sobe, né? Como eu falo, né? A gente não sobe aqui nessa escada do jogo, né? E agora você falando me veio. Semana passada eu constelei. Eu também estava numa questão de constelar trabalho, trabalho até aí. Ela disse, Ana, chega de trabalho. Sua questão é relacionamento pai e marido. Vamos constelar isso. Gente, eu constelei isso. Eu sonhei a semana inteira com meus ex-chefes. Sabe? Olha Porque só. eu tinha o mesmo padrão hierárquico. Tudo que eu repito com eles, eu repetia. Então, lógico, eu só conseguia porque hoje eu não tenho chefe, mas eu tinha que fazer a conexão, né, de quem que eu estava fazendo. Todos os dias eu tô sonhando com algum chefe meu, né? Olha só. Então, e ali veio, ó, tá, padrão, era um padrão que eu tava. Agora eu ponopono, né? Reikizinho todos neles, assim, gente, eu já aprendi, desculpa aí, Sim, vamos limpar isso, né? vou limpar isso. Muito legal. Pois é, isso que eu tô dizendo, né? Então é muito incrível isso. E aí vai, né, da nossa sutileza enquanto terapeuta, a olhar para essas questões e trazer isso, né, de uma maneira amorosa também. Pelo menos essa é a minha forma, né, de trabalhar. Porque às vezes é isso, às vezes é difícil mesmo para a gente olhar. Então, assim, por exemplo, tem uma casa que é a casa da raiva, né? O que que acontece? A raiva,
essa serpente aqui que eu tinha mostrado no começo, né? Que ela vem do egocentrismo, que é a casa 55, e cai ali para raiva. Então imagina, você tá lá quase chegando no fim do jogo, no 55, tum, te joga lá para baixo. E já aconteceu, né, de clientes de terem caído aqui na raiva, e a pessoa, mas eu não sinto raiva, mas eu não tenho raiva. Daí a gente tá, ok, né? Daí vai com muita sutileza, e eu vou falando, tá, mas a raiva muitas vezes é a nossa imposição. É eu querer que o outro faça aquilo do jeito que eu acho que é o certo, né? Aí, quando eu vou trazendo outros exemplos e a gente vai trabalhando um pouquinho mais nessa questão, aí a pessoa fala, nossa, nossa, eu tô sentindo muita raiva, né? E o fato da gente olhar para isso, aceitar, reconhecer isso, já é um grande passo, né? E como você disse, não é que no dia seguinte, beleza, eu já sei, eu não vou sentir mais, tá tudo resolvido. Não, quem dera fosse assim, né? É que assim, o difícil já é descobrir, reconhecer, validar a emoção, que a gente nunca aprendeu a estudar o que a gente sente, né? Isso eu vejo que, né, já de infância, você não pode sentir raiva, você não pode expressar sua raiva, então a criança nunca vai sentir, ela não vai fazer e você vai dizer, mas quando eu faço, eu não aceito o outro do jeito que ele é, eu já estou manifestando a minha raiva dele ser diferente do que eu quero que seja. Né? E às vezes também, olhando aqueles, lembra do gráfico, aquele que fala das emoções, a raiva não é uma das energias mais negativas que tem. Ela tem quase uma energia e já está neutro. Mas o quê? Aonde que eu foco a minha raiva? Qual é? Aonde que eu estou colocando essa energia de ação, essa energia de sobrevivência? Né? Porque senão o selvagem, né, os animais não iriam para a luta, para a caça. Ele tem isso, ele necessita disso. Mas, quando eu tenho consciência que eu sinto raiva, eu vou jogar para onde? Para conquistar, para colocar no meu sonho, vai ser numa almofada, vai ser no box, vai ser caçar, vai ser fazer qualquer coisa. Que isso me lembra muito, gente. Quando eu estava passando um processo de raiva e eu, né, reconheci, eu fui fazer aula de arco e flecha. Na hora que eu pensava na pessoa que eu estava com raiva, eu acertava a mira. E eu levei isso para terapia, eu levei isso para minha terapeuta para a gente analisar isso. O quanto que dela disse assim, ó, agora você sabe onde você tá com raiva. Coloca na mira que você quer, tá? Você não vai jogar na pessoa, você vai jogar no seu sonho que você quer realizar, no seu trabalho. E aí você vai conseguir sair desse processo, você vai gastar essa energia com uma coisa boa, vai correr, vai fazer qualquer coisa, vai estudar, né? Então, esse jogo é muito legal porque a gente vai falar de temas que a gente não está acostumado a debater, a conversar, a mostrar exemplos, né? E que é super Exatamente. legal, né? E é super E educativo, assim, imagina fazer isso com crianças já, começar assim. nossa, é incrível, assim, eu vejo que a gente tem o grupo, né, de formação de terapeutas e tem muitas formas da gente usar o jogo, né? Teve uma terapeuta que conversou que ela estava tratando uma criança e a criança jogava toda semana, mas jogava questões diferentes, assim, do aprendizado dela e a criança, né, super pura, assim, então muito, muito incrível. Tem diversas maneiras, né, de como a gente pode usar isso e é bem o que você falou. Por ser algo lúdico, é um jogo, né? Daí você tá. Só que por trás disso mostra muito o nosso comportamento. Né? Então, isso, eu quero ganhar, eu não posso perder, as coisas têm que ser do jeito que eu quero, eu tô comparando com o que o outro tá fazendo, né? Como que eu tô me sentindo? Então, assim, mesmo no jogo individual, quando a pessoa demora muito tempo para entrar, eu pergunto: como que você tá se sentindo? Daí tem diversas respostas, né? Eu tô com raiva porque eu não entrei, eu tô com receio de ouvir o que, que eu vou ouvir, né? Então, tudo isso é ferramenta para a gente trabalhar, né, com a pessoa. Então, mesmo que a pessoa não entre no jogo, né? Tem as 20 tentativas e não entre, eu falo, olha, às vezes só nas cartas, às vezes só de tirar essas duas cartas aqui, a pessoa fala, não, já valeu, né? Já entendi o que uma E Marilene tá querendo quando dizer. que você tira cartas? É você como que está coordenando o jogo?
Ou tem momentos dentro do jogo que tem que se tirar essas cartas? Não, o uso das cartas, na verdade, varia muito de terapeuta para terapeuta, né? Na verdade, as cartas, elas têm uma infinidade de usos, né? A gente pode Uhum. trabalhar só com as cartas, não precisa nem trabalhar com o tabuleiro, se você não quiser, né? Inclusive, tem um curso só sobre as cartas, né? Que eu também fiz o Uhum. curso sobre as cartas. Então, tem inúmeras possibilidades de trabalhar. Eu, dentro da minha prática, online principalmente, né? Eu Uhum. comecei a fazer dessa forma de tirar as cartas antes, porque eu vi que o que acontece, né? Essas cartas, elas conversam muito com a gente, né? O que você está falando aqui, para mim, é aquilo que está dentro de você. Então, quando você compartilha isso comigo, eu consigo orientar qual que é a Uhum. pergunta que a gente vai fazer. Então, na minha prática, geralmente eu uso as cartas nesse momento da definição da pergunta. Quando é no jogo em Uhum. grupo, eu tiro essas duas cartas, uma de imagem e uma de palavra, meio que para dar um direcionamento para aquele tema que a gente vai jogar, né? Para ver o Uhum. que cada um vê com aquilo, né? Então, no jogo online, e esse jogo que eu vou facilitar agora, dia 9 vai ser online, porque eu nem desde que começou a pandemia não estou atendendo presencial. Então, eu peço para as pessoas escreverem no chat, né? O que você está vendo? O que essa carta está conversando com você? E é muito enriquecedor, porque, como você falou, né, desse grupo terapêutico que você participou, às vezes a visão do outro faz cair umas fichas para a gente que você fala, nunca tinha pensado nisso, né? E até queria falar com você com o tema de uma nossa próxima live, já que a gente já virou. Porque eu também trabalho com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Você mencionou o conto dos quatro rabinos, né? Eu tenho um projeto que chama Aquela dos Bosques, que é um dos nomes da mulher selvagem, onde a gente faz esse trabalho com mulheres. Então, esse que a gente chama também, né, de imersão no livro, que acaba funcionando como um grupo terapêutico, e é incrível, porque às vezes a minha leitura do conto, a forma como eu estou vendo, Uhum. é diferente da forma que a outra pessoa, que a outra mulher está vendo. Então, Uhum. essas trocas, elas são muito enriquecedoras, né? Então, a gente poder ter esse espaço que você falou, às vezes só o ouvir já está valendo muito, né? Uhum. Então, acho que dá para trocar figurinhas com esse assunto também. A gente que é Com certeza. multipotencial, né? Sim, sim. Até outra coisa que você me mostrou da carta, eu tenho cartas associativas, que eu acredito que essas cartas suas também sejam associativas. Ela trabalha muito com arquétipos, né? Onde a pessoa olha uma imagem que tem trilhões de significados e ela vai expressar o que está dentro dela, que é mais ou menos o que você falou ali, né? E Exatamente. eu também faço isso, né? Eu abro meu atendimento, normalmente meu atendimento mix com elas. Eu tenho várias, OH, tem vários nomes, né? Normalmente elas são de fora, da Rússia, mais lá para Europa Oriental, que é o perfil deles, porque eles não têm o hábito de falar, chegar, então eles conseguem expressar por arquétipo, por imagens. E às vezes a pessoa tá lá e ela fala, não, vi aqui, tô super bem, só quero fazer um reikzinho, assim. E eu começo a tirar. Aquilo já começa a ficar assim, tem umas imagens assim, né? Daí ela começa a dizer, não, mas isso. Olha, teve uma assim que só veio para tirar e depois eu consegui. Ela falou, foi se abrindo, que teve um abuso, que teve um monte de situações. Então, de uma situação que ela só ia fazer um reikizinho, a gente trouxe um emaranhado de informações para trabalhar, para fazer limpeza, para trazer consciência, né? Então, eu sou apaixonada por essas cartas, por isso que eu estava ansiosa para saber se tinha algum momento, porque eu já estava assim, meu Deus, onde que eu vou colocar? Você vai ver, se você fizer o curso de cartas, você vai ver que, nossa, tem uma infinidade de usos que dá para a gente fazer, né? Eu, por exemplo, o que eu tenho feito esse ano, eu comecei a fazer o que eu chamo de alinhamento semanal com as cartas do Mahalila. Isso eu aprendi, esse alinhamento com as cartas, aprendi com a minha mentora de negócios, que é a Paula Quintão, e eu adotei isso na minha vida e tem sido muito legal, porque toda segunda-feira eu abro as cartas e eu vejo o que eu preciso olhar naquela semana, né? O que eu preciso prestar atenção naquela minha semana. E tem me ajudado demais, né?
E outra coisa também que eu comecei a oferecer, eu faço os atendimentos, a Vivência Mahalila, e o que eu percebo? Porque é como se a gente abrisse várias caixinhas, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela não está fazendo terapia, ela não tem algum acompanhamento, eu ofereço o que eu chamo de mentoria Mahalila, onde a gente, dependendo do que a pessoa precisa trabalhar, eu faço um acompanhamento mais de perto. Porque assim, às vezes tá, beleza, eu vi o mapa ali, se eu fizer isso, porque o que acontece? Tem muitas cartas que são muito próximas, né? Então, por exemplo, tem aqui, ó, a 24 é más companhias, a 25 boas companhias. Então é meio que assim, se eu tô no meio da estrada, se eu escolho para ir ali para as más companhias, eu caio para baixo. Se eu escolho as boas companhias, não. Então, vários momentos do jogo tem como se fossem essas bifurcações que depende da nossa escolha. Então, se eu escolher isso, tem o alinhamento e desalinhamento, a positividade e a negatividade. Então, dependendo do que eu escolher, eu vou seguir um caminho. E às vezes a pessoa chega num ponto que ela tá tão perdida assim, que ela não sabe por onde ir, né? Então, essa mentoria tem sido uma forma de eu poder ajudar e trazer coisas práticas. Então, aí eu uso, por exemplo, aromaterapia. Então, vamos trabalhar com aromaterapia para isso. Ou, como eu dei o exemplo da purificação, vamos trabalhar com a purificação, né? Então, coisas práticas que ela pode trazer para o dia a dia dela, para conseguir colocar isso que uma Mahalila mostra de uma vez só, né? Para ir fazendo de pouquinho em pouquinho, porque, como você falou, não vai ser da noite para o dia. Mesmo porque, você também falou, esse padrão, ele não tá com você, não surgiu da noite para o dia. Às vezes é uma coisa que vem lá da infância, que vem dos pais, dos avós, que vem, né, de toda uma geração e que tá dentro de nós. E a gente precisa conseguir olhar para isso, mas olhar com esse carinho, com essa compaixão, né? Ai, que lindo! Tô apaixonada já. Eu queria só tirar mais uma dúvida minha. Quanto tempo dura um jogo? Então, quando a gente faz atendimento individual, o que a gente estabelece é 1h30 de atendimento. E daí, o que acontece? Tem determinados momentos do jogo que eu não posso parar o jogo ali. Né? Então, por exemplo, se a pessoa cai aqui na 69 a 72, imagina que ela tipo, deu 1h30 e ela caiu aqui na 69. Eu preciso jogar um pouco mais para ter noção se ela vai renascer ou não para aquela questão, né? Então, a gente tem que estar atenta com o tempo e com onde ela vai cair. Então, por exemplo, se ela cai, se ela renasceu, vamos supor que ela renasceu, né? Ela tá aqui na 72, ela cai aqui na 51, que é a Terra. Né? Ela veio aqui para a Terra. Aí, o que acontece? Nesse momento, eu não posso parar o jogo também. Não posso. Ah, renasceu, foi para a Terra, beleza. Por quê? Porque se ela tirar 3 e for para casa 54, ela pega uma flecha e termina o jogo. Então, se ela renasceu, eu preciso jogar um pouco mais para ter certeza. E outra coisa também, ela pode renascer aqui na Terra e ir para 55, né? E cair ali no egocentrismo que eu falei, que joga ela pra raiva. Pode acontecer isso também. Então, parece aquelas coisas de futebol, né? O jogo só termina quando o juiz apita. Então, não ache que você tá ganhando o jogo. Ah, não, tô sussa aqui, né? Já renasci, beleza, já entendi. Não, porque se você cair no egocentrismo, você vai lá para baixo na raiva. E eu falo, meio que vai pro cantinho do pensamento, vai refletir sobre suas ações e numa outra ocasião a gente volta a conversar sobre isso, né? Se não vira aqueles jogos, né? Não sei se é o jogo da vida, o jogo imobiliário que você joga e nunca acaba. Pelo menos na minha adolescência era assim. A gente começava de noite, uma sexta-feira com os primos e dava 2, 3, 4 horas da manhã de sábado e não ia, enquanto não terminava, ficava. Gente! E pela minha experiência, daí eu vou sentindo, né, na questão das casas, né? Foi interessantíssimo que teve esse ano eu facilitei um jogo, foi uma experiência única. Eu estava aqui em Florianópolis online, mas as mulheres estavam reunidas num espaço. Então tinham, já não me lembro, não sei se eram 10, não me lembro, mas assim, eram várias mulheres, elas estavam reunidas no espaço, então cada uma foi jogando.
E aí elas caíram, era como, o tema foi como despertar a mulher selvagem, era alguma coisa assim, porque é um grupo que estuda o livro Mulheres que Correm com os Aham. Lobos, né? O tema era mais ou menos esse, não lembro exatamente. E daí a gente foi passando, 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 e aí caímos ali, né? Depois da casa 68 até a 72. E aí eu lembro que todas que jogavam, gente, jogava e caía. Então, assim, não é que foi uma só pessoa que jogou. Todas elas jogaram, ninguém conseguiu sair. Aí, quando a gente estava quase terminando o jogo, alguém falou assim: Ah, mas você não jogou, falou pra mim, né? Na Aham. esperança de que eu jogando a gente ia sair no renascimento. E não, eu joguei e permaneceu ali. Então, o que, que o Aham. jogo estava querendo dizer? Para poder despertar a mulher selvagem, naquele caso, era preciso ter um renascimento. É preciso olhar para aquelas questões com um outro olhar. Porque se continuar olhando daquela mesma maneira, vai continuar no mesmo lugar. Então, é preciso olhar para todos os passos, sedimentar isso e a gente combinou. Então, daqui a um tempo a gente vai jogar o jogo de novo para ver Uhum. como que vai ser, né? Então foi bem especial esse jogo, né? E assim, Olha. diferente porque me puseram num telão ali, né? E aí eu tava lá no Aham. telão e elas ali online, foi uma experiência muito, muito Então, rica. ó, pessoal, já fica aqui. Adorei. Já vou lançar um desses. Um grupo online, eu acho que podia ser alguma coisa. Ou com as mulheres em conto ali, as minhas meninas, as minhas lobinhas, Uhum. né? A gente fazer isso final de ano, talvez um encerramento aí. Olha, tá tudo tocando aqui ideia. Vamos trocando. Muito legal. Lindona, já deu 1 hora. Nosso bate-papo é maravilhoso sempre. Sim, 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 sim. Se você quiser deixar algum recadinho, se quiser se divulgar, falar seu Insta, falar, né, seus atendimentos, fique à vontade. Esse momento agora de realmente de se divulgar, é necessário, né? Falar Uhum. para o universo como a gente está disponível para atender pessoas. É. Então, né, eu sou essa multipotencial, então eu sou aromaterapeuta, né, faço atendimentos de aromaterapia, sou terapeuta Mahalila, então faço essas vivências tanto em grupo quanto individual, online, né, agora no momento. Também trabalho com inglês terapia, que é um tema de uma live, né, que eu fiz com a Ana, que ela já me convidou, que foi o que surgiu, né, a ideia de falar sobre Mahalila, onde eu auxilio as pessoas a desbloquearem o inglês, né, conseguirem falar no idioma inglês com o auxílio das terapias. Então, eu uso, né, todo esse ferramental, tudo isso que eu já estudei, para ajudar as pessoas, né, a encontrarem a própria luz. Né? Eu falo que a ideia é a gente tornar essa jornada mais leve, né? Não precisa ser pesado, né? Porque tudo que é pesado puxa a gente para baixo. Então, que a gente possa se elevar, né? E agradeço aqui, né, a presença, o pessoal que está comentando aqui nos comentários da live, agradeço, né, a participação de todos e me coloco à disposição. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, @NathAndreoli, e lá tem todas as informações. Tem os destaques também, onde eu falo um pouco sobre o Mahalila, sobre o livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, também, que é esse outro projeto que eu tenho, aquela dos bosques. Então, tem bastante conteúdo ali para quem quiser dar uma olhadinha. Então tá, para quem gostou da nossa conversa, então a gente vai ter provavelmente, não sei a data, mas já está agendado. Já. O universo já está. Um sobre as mulheres selvagens, com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Alguns sobre aromaterapia, porque se essa mulher é aromaterapêutica, eu também tenho que saber se alguma coisa. A gente vai falar algum tema sobre óleos essenciais, aromas, Isso, tá? E eu vou marcando, descobrir né, mais uma alguma coisa live que por ela mês. faz. Até o Depois eu vou final descobrir do mais uma ano. coisa. Se ela cozinha, se ela faz alguma coisa, se ela arruma a casa, eu também vou descobrir alguma coisa que ela faz nas próximas lives e a gente vai estar agendando também. Então tá bom, querido. Beijona nessa sexta-feira abençoada. Fiquem com Deus. Aproveite bem esse final de semana. Eu vou estar aqui no interiorzinho de São Pedro, pegando um friozinho. Aqui tá bem gostoso, tá bom? Então fiquem com Deus e até mais. Até. Muito obrigada pelo convite. Até. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.